Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. Nós estamos aqui com a prova da FUVEST, aplicada em 2014 para ingresso em 2015 na USP. Questão 85 fala sobre osmose. Eu tinha começado a gravar essa aula e ela está ficando um pouco longa demais porque eu estava falando bastante os detalhes sobre a osmose e tudo mais, porque tem muita gente que tropeça nesse assunto. Apesar de ser um assunto que a gente vê lá no começo do primeiro ano do ensino médio, é realmente uma coisa um pouco complicada que as pessoas têm um pouco de dificuldade com osmose, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre osmose, só sobre transportes através de membrana, explica tudo bem detalhadinho, bem certinho, para nunca mais ter nenhum problema, tá? Se você tiver a fim de uma aula dessa, comenta aqui embaixo no vídeo e aí a gente faz, tá? Caso contrário, a gente fica só com esse exercício aqui. Na questão 85, ele diz: nas figuras abaixo estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. O sentido da seta indica o movimento de água para dentro ou para fora das células, e a espessura das setas indica o volume relativo, como assim? Aqui entra a mesma quantidade que sai, aqui sai muito mais do que entra, e aqui entra muito mais do que sai. Volume relativo de água que atravessa a membrana celular. A ordem correta das figuras de acordo com a concentração crescente das soluções, marca crescente aqui, em que as células estão imersas é. Então eu tenho aqui três situações. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Tá. Como que a gente tem? Tem nossas soluções, cheio de líquido, e a hemácia, que acabou de ser colocada aqui dentro. Sempre aparece hemácia, né? Célula animal, quando eles colocam célula animal numa questão de osmose ou num livro de osmose, é sempre a hemácia. Na verdade, a gente usa mesmo a hemácia, arrebenta a hemácia porque fica fácil de ver e tal, no microscópio, é bonitinho. E o que eu tenho? Dentro da hemácia eu tenho solutos. 4 bolinhas de soluto. Que soluto é esse? É aminoácido, é ribossomo. Não, se bem que na hemácia mesmo não tem muito ribossomo não. Mas sei lá, hemoglobina, esse tipo de coisa, tá? E aí eu vou ter essas hemácias em soluções. Na solução 1, o que acontece? Eu tenho a mesma concentração, é o mesmo número de bolinhas, mas a concentração é mais ou menos a mesma dentro e fora das células. E o que acontece? A água, nesse caso, a situação já está em equilíbrio. A água vai entrar e vai sair na mesma proporção, porque a concentração do lado de fora e do lado de dentro é igual. Então, como as concentrações são iguais, o fluxo vai ser igual. Isso no antes, o depois, o que acontece? Como já está no equilíbrio, continua no equilíbrio. Tá? A ideia é fazer a coisa ficar equilibrada. Então, todo mundo continua no equilíbrio. Tudo bem? Situação número 1. Aqui o que acontece? Na situação 2, eu tenho muito mais soluto do lado de fora, como se fosse uma água salgada, água do mar ou alguma coisa assim. Muito mais soluto do lado de fora do que do lado de dentro. E o que acontece? A concentração está igual? Não está igual. O que eu posso fazer para a concentração ficar igual? Eu posso puxar esse soluto aqui para dentro, certo? A princípio até poderia, mas se não tivesse essa membrana. Como a membrana da célula não deixa entrar soluto, tá? Lembra que é uma membrana semi-permeável, quer dizer que ela não é completamente permeável. Tá? Então ela não vai deixar o soluto entrar. O que ela deixa passar? Ela deixa passar água. Está passando água aqui. Então o que a gente faz? A gente tira a água daqui de dentro. Vamos diminuir o volume dessa célula para a concentração aumentar. Lembra que concentração é soluto sobre solução. Então aqui a quantidade de soluto sobre esse volume de solução que existe dentro da hemácia. Então se a gente diminui o volume da hemácia, você aumenta a concentração. Tenho aqui então a minha hemácia toda crenada, toda, né,
murcha, a concentração lá dentro está bem maior, porque apesar de a quantidade de soluto ser a mesma, o volume agora é menor. E aí eu tenho volume de água saindo muito mais do que entrando. Ah, mas por que que entra? Porque o volume, o fluxo é por acaso, ele vai, ele vem, só que ele sai muito mais do que entra, tá? Como se a resultante fosse para fora, mas ainda tem alguma coisinha entrando também. E nesse outro caso? Nesse outro caso eu tenho só, tem bem pouquinho soluto do lado de fora, ou até nenhum soluto do lado de fora, e essa concentração aqui do lado de dentro. Onde é que está mais concentrado agora? Está mais concentrado aqui. O que a gente podia fazer? A gente podia tirar soluto. Tem como tirar soluto? Não tem como tirar soluto. O que a água faz? A água entra, meio que como para diluir esse soluto dentro da hemácia. E sai só um pouquinho, mas entra muito mais. E aí o que acontece com a hemácia? Ela fica bem grandona. Você vê aqui, ó, antes ela tinha essa depressãozinha aqui no meio, agora ela está completamente esférica. Porque entra muita água. Entra muita água para tentar dissolver isso aqui. E, eventualmente, essa célula acaba estourando. Tá? Qual é a ordem das figuras de acordo com a concentração crescente da solução em que as células estão imersas? Então, qual é a menos? É uma solução, uma concentração crescente. Então, eu quero a mais diluída para mais concentrada. Qual que é a solução mais diluída? Essa daqui. Então, primeiro essa, depois essa e depois essa daqui. A ordem, então, vai ficar 3, 1 e 2. Alternativa letra C de concentração. É isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha. Se você quer uma aula mais completa sobre osmose, quer tirar dúvidas, a gente aproveita e fala sobre transportes através de membrana, comenta aqui embaixo e até a próxima.